De 1960 a 1980, o Brasil passou por uma grande transformação. O contexto brasileiro era muito comum aos países latino-americanos da época. Por meio de políticas nacionalistas, o Brasil buscava crescer economicamente, principalmente no setor manufatureiro. Essas políticas tiveram um relativo sucesso. O Brasil, à época, cresceu massivamente sua indústria, para cerca de 32% do PIB para 41%. Provavelmente, o período obteve um grande crescimento econômico, entretanto, ficou marcado por uma profunda instabilidade macroeconômica. Em 60, houve uma grande recessão. Em 73, um intenso crescimento da dívida externa. O Banco do Brasil, antes de 64, era a instituição responsável pela circulação monetária do país. E embora posteriormente essa tarefa tenha sido passada para o Banco Central, pela Lei nº 4.595 de 64. Mas bom, o Banco do Brasil usava principalmente três instrumentos para a gestão monetária. O primeiro era o controle da base monetária, ou seja, o controle da quantidade total de dinheiro em circulação no país. O segundo, crédito subsidiado aos setores industriais e agrícolas. E terceiro, por fim, nós temos as intervenções na de câmbio. Algo a se notar, porém, é que não havia um mercado centralizado para a venda de dívidas públicas do governo, ou seja, os títulos eram negociados de forma fragmentada, entre bancos, investidores ou até mesmo diretamente com o Tesouro. Além disso, os contratos eram extremamente desiguais, os prazos, as taxas de juros e os indexadores variavam muito de si. Tudo isso resultava uma baixa liquidez e uma dificuldade da precificação, deixando o mercado pouco eficiente e reduzindo a reação do governo. Com os aumentos dos déficits primários e da inflação, o governo não conseguia mais emitir tantas dívidas internas, o que resultou numa diminuição ainda mais do poder arrecadatório do governo. Com isso, as receitas da senhoriagem, ou seja, a impressão da moeda, se tornou a principal fonte de recursos para cobrir os déficits fiscais, já que a dívida externa era restrita naquele período. No meio fiscal, o Brasil não dependia de apenas um imposto, muito pelo contrário. Assim como na atualidade existiam tributos de renda, importação e consumo, de modo a totalizar cerca de 17% do PIB. É importante lembrar que nessa época não existiam limites legais para os gastos públicos, de modo a possibilitar a adoção de políticas expansionistas sem qualquer revés legal. O governo Juscelino Kubitschek foi um marco nas chamadas políticas nacional desenvolvimentistas. Durante sua gestão, foi criado o famoso Plano de Metas, que visava impulsionar a infraestrutura e, dessa forma, a indústria brasileira. Os setores de energia e transporte foram os principais alvos do plano. Automóveis e hidrelétricas, respectivamente, em especial. É importante salientar que, mesmo que minoritária, também houve participação estrangeira no crescimento. Durante sua implementação, o plano promoveu altas taxas de crescimento do PIB, seguido pelos grandes déficits fiscais e inflação, o que veio a culminar na grande recessão de 62 e 63. No ano de 62, houve a criação do chamado Plano Trienal, que buscava fundamentalmente a estabilidade econômica do período, mas o plano falhou, e a crise foi seguida pelo golpe militar em 64 e pelo Programa de Estabilização Econômica de 64 e 67, o PAEG, com o objetivo de estabilizar a economia. Pode-se perceber no decorrer do desenvolvimento que o PAEG toma para si elementos de plano trienal. Na época de 1964, existia uma clara relação entre a senhoriagem, ou seja, a impressão de moeda, uma política típica da época, e a inflação. O PAEG entendia que o governo deveria encontrar outras formas de financiamento para além da senhoriagem. Por isso, o programa pretendeu agir de duas formas: reduzir os déficits governamentais e criar outras formas de financiamento. Essas medidas foram impostas no governo. Verificou-se uma diminuição nos déficits no período e um aumento de impostos de 17% do PIB para cerca de 24% do PIB em 1970. Além das medidas, ocorreram duas mudanças cruciais no período: a criação do Banco Central do Brasil e a indexação. Como já comentado, antes do Banco Central, o Banco do Brasil possuía o poder de emitir moeda. Ainda que esse poder tenha sido perdido, houve a criação de uma conta conjunta entre o Banco Central e o Banco do Brasil, por meio da qual o Banco do Brasil poderia sacar fundos com a finalidade de financiar setores e empresas. O governo, a fim de conter a inflação, também tratou do salário de forma restritiva. O aumento salarial era obtido via multiplicação da produtividade e da inflação prevista pela média dos salários dos últimos 2 anos, o que na verdade causava um aumento ínfimo do salário, já que, tendo em vista a metodologia propositalmente defeituosa, se incorporava parcialmente os ganhos de produtividade na equação e, ainda mais grave, se subestimava a inflação esperada. Em razão dessas políticas pouco populares na classe proletária, houve no ano de 1964 uma supressão dos direitos à greve, reforçando o caráter autoritário do regime. O governo criou também o Conselho Monetário Nacional, responsável por gerir o Banco Central.
Ambas as medidas visavam restringir a expansão monetária. O PAEG foi um plano relativamente bem sucedido, graças a uma diminuição dos déficits primários e uma redução das receitas de senhoriagem. Houve no período de implementação um controle inflacionário. O programa também permitiu um aumento do financiamento por meio da dívida interna. De 67 a 72, o crescimento anual médio do PIB foi de aproximadamente 11,5%. Taxas extraordinárias, um verdadeiro milagre. Esse milagre proporcionado no governo Médici e Delfim Neto foi constituído pela grande participação da política monetária, creditícia e fiscal no período. A divergência mais notória ao governo anterior era a pressão inflacionária ainda presente. A nova equipe econômica entendia que a causa não era mais um problema de alta demanda, e sim nos altos custos, especialmente o custo do crédito. Os anos finais do governo Médici, de 970 a 74, foram marcados pelas práticas heterodoxas, como o Plano Nacional de Desenvolvimento, que buscava a melhora da infraestrutura do país. Outro exemplo da prática heterodoxa é o maior investimento de empresas estatais e uma crescente da oferta de crédito de bancos públicos. O contexto salarial é muito semelhante ao plano PAEG. A única mudança nessa questão no período de 67 a 74 foi a mudança no período da contabilização da inflação de 2 anos para 1 ano. Havia ainda uma busca pela diminuição ou estagnação do salário mínimo real, apesar do grande crescimento econômico e da produtividade. A falta de aumento salarial não foi uma política recebida de forma passiva. Mesmo ilegais, greves fracassadas no período como a de Contagem de Osasco reforçam a insatisfação da população, bem como o nível de organização sindical. Muito se tem em mente que esse processo de crescimento foi em razão de uma acentuada dívida externa que supostamente financiou os processos expansionistas do período. Essa visão, no entanto, não tem base empírica. O financiamento do período, na verdade, não dependeu fundamentalmente da poupança externa. A formação do capital fixo e da variação de estoques foram em grande parte financiados pela poupança nacional bruta. A crise do petróleo de 73 representou um desafio ao alto crescimento econômico do governo Médici. Com a queda das finanças nacionais em razão da crise de 73, o governo de Geisel teve de recorrer ao endividamento de empréstimos do exterior para poder financiar a política de créditos implementada no governo anterior, representando então um crescimento médio de 1,7% do PIB no período, gerando uma dívida externa de cerca de 61 bilhões de dólares, aproximadamente um quarto do PIB brasileiro no período, e uma inflação de cerca de 100% ao ano ao fim do governo. O retorno do Brasil ao plano econômico pré-PAEG é claro, além dos altos déficits do período, o aumento das receitas de senhoriagem e expansão monetária. Um dos principais objetivos do governo Geisel era a busca pela autonomia energética por meio do Plano Nacional de Desenvolvimento II, massivos investimentos na produção petrolífera e na exploração de fontes alternativas, como etanol e energia nuclear. Para além dos investimentos no setor energético, o plano também influenciou investimentos na área de transporte e comunicação, sendo as estatais o principal veículo de implementação. A estratégia realizada pelo governo Geisel foi bem sucedida nos primeiros anos, pois o acúmulo de dívida pública era compatível com o crescimento econômico do período. No entanto, esse modelo dependia de 3 pilares: o crescimento da riqueza privada para manter a economia aquecida, a confiança dos investidores na capacidade do governo pagar suas dívidas e o uso eficiente da poupança interna. Esses pilares, no entanto, foram pouco a pouco sendo destituídos. O crescimento do PIB sofreu um declínio acentuado. De 75 a 80, o crescimento médio foi de 6%. A inflação dobrou e, além disso, o descontrole fiscal ficou evidente. Disso se seguiu a perda da confiança dos investidores no final da década. Algo a se salientar é a marcha orçamentária do período. O governo operava com 3 orçamentos paralelos, o que mascarava a dívida pública. Graças a esses orçamentos paralelos, parte dos déficits de empréstimos não eram contabilizados oficialmente, o que dificultava o controle fiscal e criava uma contabilidade criativa. O intervalo de 1980 e 85 é fundamental para entender a década perdida dos anos 1980. Ela é caracterizada pelo aumento da pobreza, estagnação econômica e também pelos desafios para estabilizar preços e finanças públicas. Após os milagres econômicos das décadas anteriores, a economia sofreu com estagnações econômicas em 1981 e 83. O crescimento do PIB ficou estagnado ou negativado, refletindo a deterioração dos termos de troca, agravados pelo choque do petróleo e pela alta dos juros internacionais. A inflação, que já era alta, crescia de forma preocupante, atingindo e ultrapassando 200% ao ano em alguns momentos e atingindo até 230% em 85.
Isso gerou uma crescente dificuldade no controle de contas públicas, aumento do endividamento e crise de confiança no governo. Tentativas de conter a inflação, como controle de preços ou a adoção de planos econômicos heterodoxos, falhou, perpetuando então a instabilidade econômica. O cenário político também foi afetado com a crise econômica, contribuindo para o fim do regime militar. Com o aumento da dívida pública, tornou-se evidente a necessidade de reformas fiscais. O período é caracterizado por um aumento da dívida pública, um baixo dinamismo econômico, uma alta inflação e, principalmente, grandes instabilidades econômicas e sociais, que moldaram o Brasil por décadas seguintes.